Não, eu começo agradecendo o convite, né? Uma honra estar com esse pessoal aqui no sentido de galera que produz pra caramba, né? Muita coisa boa. E voltar aqui na PUC, que é uma casa realmente muito agradável, né? Aí, enfim, o título aqui da fala é Francisco Sanches, um Carneades disfarçado, que é um título que veio meio que de inspiração da publicação feita em 1940 de uma carta que o Sanches enviou para o Cristóvão Clavio, né, um matemático lá do Vaticano na época. E eu vou ler, né, por economia até assim, e tentar manter uma ordem maior no texto que já é meio precário, mas, né, como o Sanches, a gente vai pagar tributo sempre, né, à nossa natureza limitada, né? Enfim. E aí, começa aqui, ó. Conforme a avaliação de Richard Popkin, desculpa, só para eu não me perder também. Conforme a avaliação de Richard Popkin, o século XVI é apontado como um momento de retomada do ceticismo por causa do ressurgimento de algumas fontes clássicas da tradição cética e do reavivamento do questionamento sobre o critério da verdade exercido pelas discussões no contexto da Reforma Protestante. Também na opinião de Popkin, depois de Montaigne, Francisco Sanches é apontado como o mais interessante cético desse período porque não circunscreve seu ceticismo ao uso subordinado à discussão teológica, ao anti-intelectualismo e não se limita a apontar o desentendimento entre os cientistas como motivo de questionamento do critério. Nas poucas páginas dedicadas a Sanches, em sua famosa História do Ceticismo, Popkin apresenta as linhas gerais que conduzem o texto filosófico mais importante do cético português, o opúsculo Que Nada Se Sabe. A afirmação de que nada pode ser conhecido é defendida com argumentos filosóficos que vão de uma crítica nominalista às definições como arbitrárias e desconexas da natureza dos objetos, passando pelo ataque às noções de demonstração e conhecimento causal que sustentam a concepção aristotélica de ciência, além de analisar epistemologicamente a natureza do sujeito e do objeto do conhecimento. Popkin continua. A conclusão negativa de que nada se sabe não equivale à suspensão pirrônica dos juízos, aproximando-se mais do dogmatismo negativo dos céticos acadêmicos Arcesilau e Carneades, conforme as fontes de Cícero e Diógenes Laércio, e em alguma medida de Sexto Empírico, mesmo que este não seja citado por Sanches. E Popkin ainda dá a entender que Sanches não é pirrônico, pois ele cria uma teoria sobre a verdadeira ciência e em seguida mostra que esta não pode ser alcançada por nós, o que indicaria a aceitação da nossa ignorância como um fato, atitude imprópria para um adepto do pirronismo que deveria suspender o juízo. Avançando nessa mesma obra, Popkin apresenta um capítulo sobre o ceticismo construtivo ou mitigado. Este seria um tipo de ceticismo que aceita a debilidade cognitiva humana em relação à natureza íntima e necessária da realidade e, no entanto, viabiliza a construção de um tipo de conhecimento provável e convincente sobre as aparências. O século XVII é apontado como o período onde surge esse tipo de ceticismo, a partir da publicação de La Vérité des Sciences contre le sceptique ou Pyrrhonien, do Marin Mersenne, em 1625. É curioso que Sanches não seja mencionado nesse capítulo, pois anteriormente foi associado aos céticos Arcesilau e Carneades. A razão dessa omissão pode ser a possível aceitação por parte de Popkin de que há algo como um dogmatismo negativo no pensamento dos céticos acadêmicos citados, do qual Sanches partilharia, o que os aprisionaria na contradição de negar dogmaticamente a possibilidade do conhecimento. Ao partir para uma análise direta do texto de Sanches, concebemos diferentemente alguns dos pontos fundamentais citados acima. Utilizaremos o Que Nada Se Sabe e a carta a Cristóvão Clavio como base para apresentar o filósofo português como um cético de inclinação acadêmica próxima a de Carneades,
a qual nos parece podermos associar a noção de ceticismo construtivo ou mitigado. Aí eu parto, né, dessa introdução para uma análise já do ímpeto do que nada se sabe, né? Em 1581, na cidade de Lyon, foi publicada a primeira edição do Que Nada Se Sabe. Na dedicatória ao amigo Diogo de Castro, Sanches diz que o escreveu 7 anos antes, portanto em 1574, e que o publicaria mesmo lhe parecendo uma obra incompleta, pois o manuscrito estava correndo risco de ser perdido para as traças, e porque ele deveria servir de introdução para outras obras posteriores. Aí, né, 3 obras que ou a gente não conseguiu manter, né, ou pura e simplesmente o Sanches não chegou a escrever. Tem relatos do discípulo dele, o De Lassos, que diz que ele teria escrito, mas a gente não tem trechos nem nada disso. 3 obras, né? Um Tratactus de Anima, um Examen Rerum e um Método Scientiae. A publicação é comparada nessa dedicatória ao envio de um soldado que vai batalhar contra a mentira. A publicação, o que nada se sabe, né? Na carta introdutória ao leitor, Sanches descreve o processo de desencantamento que o levou à redação deste ataque e declaração de guerra às tentativas anteriores de abordagem da verdade. Desde jovem, sedento por conhecimento, Sanches buscou alimentar-se indistintamente de todos os saberes que fossem oferecidos. Num certo momento, porém, tudo começou a lhe parecer indigesto. A escolha mais apurada daquilo com o qual tentava saciar o desejo de conhecer passou a ser necessária. E, em sua maioria, os antigos e os contemporâneos de Sanches pareciam não lhe dizer nada. Somente alguns mostravam uma sombra de verdade. Mas nenhum desses disse nada que pudesse ser tido como absolutamente certo acerca de como devemos entender as coisas. As consultas feitas aos célebres mestres da verdade resultam sempre em decepção, pois se percebe que cada um deles criou um conjunto incoerente de quimeras ao tentar estabelecer algo sólido acerca da verdade, construindo sua ciência à base de fantasias suas e dos outros, das quais outras eram inferidas, culminando na instauração de um labirinto de palavras que mais nos afasta do que nos aproxima da realidade. Acrescente-se aos entraves para a busca da verdade os defensores desses falsos conhecedores dos princípios da natureza, que recorrem sobretudo a Aristóteles, decorando suas passagens e disputando pelo título de mais douto, pura e simplesmente por saber de cor mais passagens do grande Estagirita. Tal decepção com os discursos sobre o conhecimento e a verdade impuseram a Sanches um outro caminho: suspender seu juízo acerca de tudo o que se sabe, estendendo a dúvida até aos primeiros princípios das coisas e buscar por si mesmo alguma certeza. Vejamos algumas palavras que indicam a opção do uso metodológico e hiperbólico da dúvida em Sanches, como artifício para analisar a validade do conhecimento. Aí eu cito: voltei-me então para mim próprio e, pondo tudo em dúvida, como se até então nada se tivesse dito, comecei a examinar as próprias coisas. É esse o verdadeiro meio de saber. Levava as minhas investigações até aos primeiros princípios, iniciando aí as minhas reflexões. Quanto mais penso, mais duvido. Nada posso compreender bem. Desespero, no entanto, persisto. Fim da citação. As primeiras orientações tomadas por Sanches para saber algo consistem no afastamento das opiniões longamente aceitas, discutidas e reformuladas pela tradição, e no mergulho no conhecimento do mundo através de uma tentativa pessoal própria. Aquele que segue o caminho previamente pavimentado pela tradição mostra ser mais um homem de fé do que um homem de ciência. Sua servilidade e reverência aos autores do passado são mais próprias de um ânimo inculto do que de um espírito livre, que busca a verdade. Aí tem algumas frases aqui, duas frases. A autoridade manda crer, a razão demonstra. Aquela é própria da fé e esta da ciência. Ainda soma
Ainda sobre a autonomia na investigação, Sanches considera também que a verdadeira ciência é livre e filha do espírito livre. Vemos que a dúvida se apresenta como um estágio inicial destrutivo, libertador e necessário para o espírito anteriormente à abordagem adequada do método. Referindo-se a todas as dificuldades que apresentou e explicando que não deseja fazer como seus adversários, que se põem a explicar o incompreendido com razões ainda mais obscuras e duvidosas, Sanches anuncia ter a intenção de, eu cito, fundar uma ciência firme e o mais fácil que puder, e não cheia de quimeras, de ficções alheias à verdade do assunto, e que são arranjadas só para mostrar a agudeza do engenho do escritor, e não para mostrar as coisas. Tendo descrito a rememoração no sentido platônico, exercido uma crítica ao costume escolástico do simples acúmulo de saberes tradicionalmente reverenciados, e tendo também destituído de valor tanto a demonstração quanto a busca da causalidade provindas de Aristóteles, Sanches sente-se na obrigação de mostrar a partir de recursos próprios o que entende por ciência, e por quais motivos sua definição também não pode ser realizada. Aí parece uma contradição, né? Mas eu vou depois sustentar que isso é parte de uma estratégia dele, né? De ataca e defende, né? No tranco e partem, de botar tudo, né? Como pró e contra igualmente. A cidade, aí começa aqui o outro parágrafo, né? A ciência é o conhecimento perfeito do assunto, diz o Sanches, né? Quando apresenta a sua definição de ciência que lhe parece verdadeira. Esta definição ocupa boa parte do que nada se sabe, e parece fazer toda a crítica anterior servir de introdução, na medida em que, pouco a pouco, enquanto estabelece a dúvida e critica algumas noções de ciência, Sanches apresenta gradual e conjuntamente algumas características da sua própria concepção. Podemos pensar que tal definição é sustentada como parte de uma estratégia dialética, pois apresenta mais um discurso discordante dos outros, ao qual o próprio Sanches também se encarrega de demolir, após haver erguido uma nova concepção de conhecimento tão dogmática quanto é possível. Esta hipótese da noção sanchesiana de conhecimento ser um expediente dialético parece aceitável, pois, como já mostramos, Sanches é um usuário do tipo de argumentação no tranco e partem. Na hora estava falando do que nada se sabe, né? Para explicar melhor a sua noção de ciência, Sanches apresenta a ciência, né, num eixo tripartido. A coisa a conhecer, o conhecimento e a perfeição. Ou, como tornará mais preciso ao final do livro, os três termos são o assunto, o cognoscente e o conhecimento perfeito, do qual Sanches trataria em uma obra vindoura, o Tratado de Ânima, que ou não foi escrito ou se perdeu. De qualquer forma, o tratamento dado aos dois primeiros termos, o objeto e o sujeito, já mostra que esse último termo, o conhecimento perfeito, é inacessível para os humanos, pois ele carece de um sujeito e de um objeto perfeitos, o que não há. Aqui nesse trecho ele usa os tropos que a gente vê lá no Sexto Empírico, né? Portanto, é vã a tentativa de conhecer os objetos. Ainda assim, os sentidos são nossa fonte mais confiável de conhecimento. Estes, inclusive, são a fonte de material a qual a mente recorre para poder emitir seus julgamentos. Se os sentidos forem enganados, a mente também o será. A mente só vê as imagens das coisas às quais teve acesso franqueado pelos sentidos. A partir dessas imagens, inquire o objeto, mas nada consegue a não ser averiguar aquilo que é superficial. A natureza só é apresentada para nós desta forma. Mostra-nos os seus contornos por trás de um véu ao qual não conseguimos perscrutar, somente contemplar à distância, sem atingir a sua real intimidade.
que se nos permita aqui uma longa citação, dado que nela Sanches estabelece algumas posições importantes. Aí é uma citação realmente longa, mas é central, né? Aí cito: a nossa razão julga das coisas por simulacros. Poderá porventura ser exato o seu juízo? Seria tolerável se obtivéssemos por meio dos sentidos as imagens de todas as coisas que desejamos saber? Ora, muito pelo contrário, das principais coisas não temos nenhumas. Só as temos dos acidentes que, segundo dizem, nada importam para a essência das coisas, da qual é a verdadeira ciência. É por isso que as coisas que são sensíveis, grandes, desprezíveis, e essas são os acidentes e os compostos, de qualquer modo, não são conhecidas. E pelo contrário, as que são espirituais, sutis, elevadas, e são essas os princípios dos compostos e as coisas celestes, de nenhum modo nos são conhecidas. No entanto, por natureza, são estas as mais cognoscíveis, porque são perfeitas, mais entes, mais simples, que são as três coisas que produzem o conhecimento perfeito. Não para nós, porque são mais afastadas dos sentidos, e as coisas que conhecemos melhor são as que lhes são mais próximas. E isso só pela razão de que o nosso melhor conhecimento depende dos sentidos. Pois, por natureza, estas últimas são muitíssimo pouco cognoscíveis, porque são imperfeitas, são quase nada. A imagem da natureza pintada por Sanches, fim da citação. A imagem da natureza pintada por Sanches nos impõe uma situação na qual tentamos conhecê-la por meio de seus sinais superficiais. Muitas vezes somos privados até mesmo destes, o que prejudica ainda mais nossos julgamentos, sempre condicionados aos dados sensíveis. Assim, nossa ciência sempre é de segunda ordem, pois é feita acerca dos acidentes e não da natureza das coisas. O conhecimento perfeito das coisas, que é constituído pela simplicidade, perfeição e entidade, o conhecimento perfeito das coisas, que é constituído pela simplicidade, perfeição e entidade das coisas, não nos é acessível. Por simples entende-se a constituição a qual não pertencem vários elementos. Por perfeição entende-se o acesso completo e imediato ao todo da natureza de um ser. Por ente se entende o objeto, o sujeito e o princípio de todo o conhecimento, e até de todos os atos e movimentos. Ao passar a tratar dos problemas relativos ao conhecimento, sendo este entendido como um ato do cognoscente em relação ao objeto conhecido, Sanches o associa ao conhecimento da alma em suas faculdades e operações, que é o mais obscuro, nobre e difícil. Caso o conhecimento perfeito, isto é, completo e imediato dessas faculdades e operações da alma fosse acessível ao homem, este seria semelhante ao próprio Deus. Cito o Sanches: pois ninguém pode conhecer perfeitamente aquilo que não criou. Nem o próprio Deus teria podido criar, nem governar as coisas que não tivesse conhecido previamente com perfeição. Fim da citação. E é curioso, o professor Danilo estava aqui agora, ele tem um texto sobre isso, né? O argumento do Criador, sendo na modernidade um argumento cético, né? Limitador do conhecimento. Então, retomo aqui. O argumento do conhecimento do Criador tem uma profunda ligação com a argumentação cética e a delimitação de nosso conhecimento. Porém, como anunciamos acima, percebe-se em que nada se sabe um adiantamento de fragmentos constitutivos do pensamento de Sanches. Algumas coisas podem ser ditas acerca do conhecimento em detrimento de nossa incurável ignorância da verdade. Conhecimento, diz Sanches, é a apreensão do assunto, mas deve-se distinguir a apreensão de recepção. A apreensão é a intelecção, o conhecimento profundo de algo, ao passo que a recepção é o simples recebimento de informações sensíveis,
coisa que até cães podem fazer, nas palavras do Sanches. Devemos também distinguir o conhecimento próprio, que é a apreensão do conhecimento impróprio, que é visto por Sanches nos termos de um reconhecimento de informações previamente memorizadas. E, finalmente, devemos dividir todo o conhecimento em perfeito e imperfeito. O conhecimento perfeito é, novamente, a apreensão da qual só Deus é capaz. O conhecimento imperfeito pode ser dividido em dois tipos: externo, que se obtém através dos sentidos, e interno, que se obtém pelo espírito, mas que é inferior ao conhecimento dos sentidos. É este conhecimento imperfeito o único que nos é acessível. Nele os sentidos apenas recebem impressões, as quais são oferecidas ao espírito para que este as julgue. Engana-se aquele que pensa que a tal anúncio segue-se a posse de certezas absolutas, pois ainda sobre o seu método, algumas linhas à frente nas últimas palavras do Que Nada Se Sabe, Sanches promete que, limitando-se ao estudo sobre as coisas, no outro livro, aquele sobre o método científico, dirá se e como podemos saber alguma coisa, expondo este meio tanto quanto seja compatível com a debilidade humana. Ora, fica patente, assim nos parece, que nossas possibilidades de conhecimento continuam limitadas e fica patente, assim nos parece, que nossas possibilidades de conhecimento continuam limitadas às características secundárias das coisas, que percebemos por meios sensoriais e com o auxílio do juízo, conforme Sanches repetidamente explica ao dizer que só podemos conhecer imperfeitamente. Na carta a Cristóvão Clavio, reencontramos estes traços gerais da proposta da dúvida universal frente à decepção, com as teorias existentes e a debilidade de nossas ferramentas para julgar a verdade, a razão e os sentidos, as ferramentas. E também encontramos novamente a mensagem de que nos é suficiente, aí com as palavras de Sanches, pretender aproximar-se da verdade. Pretender aproximar-se da verdade, na carta. Aí vem uma citação mais longa dele, também na carta, né? Buscando eu, para mostrar o que é esse espírito dele da dúvida, aqui já se voltando para a matemática no caso. Buscando eu, outrora, a verdade através da física e da metafísica, sem jamais a poder descortinar, alguém me disse ter ela estabelecido seu poiso entre as coisas naturais e as transnaturais, isto é, na matemática. Ávida e alegremente acorro. Logo ao pôr os pés no átrio das matemáticas, hesitei, temendo de todos os lados, desconfiado e suspeito, o dolo. As vantagens foram palpáveis. Sem essa desconfiança, teria caído em terreno minado, qual é o que se cava no campo da matemática, não tão grande e vasto como o da física e da metafísica, mas por isso mesmo mais difícil e perigoso. Ao fim da citação. Nesta carta, Sanches busca lançar a dúvida sobre a matemática, mais especificamente a respeito de algumas noções da geometria euclidiana. Contudo, na opinião de Joaquim Iriarte, que é o editor dessa carta, o responsável por encontrar a carta no arquivo de Cristóvão Clavio em Roma e publicá-la em 1940, Sanches não foi bem sucedido em tal tarefa. O pesquisador jesuíta espanhol continua sua análise dizendo que se o ceticismo é um tipo de estado de ânimo e de consciência propensos ao pessimismo científico, então Sanches é um cético. Mas, se o alcance desses pessimismos científicos em relação à fundamentação da geometria for tomada como medida do ceticismo, Sanches não seria um cético, pelo caráter primário, desorganizado e superficial de seus comentários. E assim, cito o Iriarte, falando, o Joaquim Iriarte, uma carta que queria ser uma discussão geométrica só chega a ser uma divagação sentimental e literária, porque
Aí mais uma coisa meio nebulosa, mas pressupõe-se o Sanches foi aluno do Clávio na época que ele teve na Itália, entre 1571 e 1573, que ele estudou na Universidade de Roma, onde o Clávio estava, né? Pressupõe-se ele foi aluno do Clávio pela estadia no local e na época, e também por causa da forma amável como ele se dirige, né, ao Clávio. Aí continua aqui. A apuração das críticas geométricas, no entanto, não é o nosso objetivo aqui. O que nos leva a esta carta é a continuidade dos traços céticos de Sanches que mencionamos acima, além do fato de Sanches se apresentar e se despedir usando o nome do cético acadêmico Carneades. Aí eu cito o Sanches. Na entrada, né, no início da carta, ele fala: ao sapientíssimo e piíssimo varão, o senhor Cristóvão Clávio Carneades, filósofo, se referindo assim, né, e deseja saúde. E quando ele fecha a carta, ele fala: sou apenas um outro Carneades, amicíssimo não da glória vã, mas da verdade e de vós. Aí eu continuo aqui no meu texto. Nossa principal fonte sobre o ceticismo acadêmico é o que restou do diálogo acadêmico de Cícero. Conforme Cícero, os céticos acadêmicos seguem a prática de opor-se a todas as oposições, a todas posições, postura que seria seu método de investigação e sua maneira de posicionar-se contra toda autoridade possível. A busca contínua, consciente e entusiástica dos céticos não tem outra finalidade além da aproximação à formulação da verdade. Tal concepção se dá através de elementos plausíveis ou persuasivos, aos quais se adere fragilmente, sem concebê-los como verdades, diferentemente dos filósofos dogmáticos, que julgam precipitadamente sem a devida capacitação ou com base em preconceitos advindos de sua formação e não a partir de uma análise cuidadosa, guiada pela razão e livre da submissão a alguma autoridade. Permita-se aqui uma outra citação, um pouquinho longa, dado que nela encontraremos elementos textuais comprovadores de todos estes elementos delineadores do ceticismo acadêmico. Aí inicia a citação dos acadêmicos, né? É nossa prática dizer o que pensamos contra todas as posições, porque queremos descobrir a verdade, e nós a procuramos consciente e entusiasticamente. O conhecimento sempre está cercado com dificuldades e com as obscuridades das coisas mesmas, e a fraqueza do nosso julgamento. Ainda assim, nós não vamos abandonar nosso entusiasmo pela investigação devido à exaustão. Nem possuem nossos argumentos outro propósito que não seja delinear ou formular a verdade ou sua maior aproximação possível através da argumentação sobre ambos os lados. A única diferença entre nós e os filósofos que acreditam possuir conhecimento é que eles não duvidam da verdade dos pontos de vista que defendem, enquanto nós sustentamos muitos pontos de vista como sendo persuasivos, isto é, que nós podemos seguir prontamente, mas dificilmente podemos afirmar. Mas somos mais livres e menos coagidos, pois nossa capacidade de julgamento permanece intacta e nós não somos forçados por nenhuma obrigação a defender um conjunto de visões prescritas e praticamente impostas a nós por alguém. Outros filósofos, afinal, trabalham sob duas restrições. Primeiramente, estão acorrentados a um ponto por elas formados antes que se fossem aptos para julgar o que é melhor. Em segundo lugar, eles julgam assuntos sobre os quais nada sabem, sob a pressão de um amigo ou cativados por um único discurso de alguém que eles viram pela primeira vez. O fim da citação. Em linhas gerais, frente ao dogmatismo estoico, o objeto de ataque destes céticos, os acadêmicos declaravam a inapreensibilidade universal, isto é, a nossa incapacidade de apreender a natureza objetiva da realidade. Por esta razão, os céticos da academia também foram questionados acerca da coerência e da possibilidade de se viver uma vida
seguindo os parâmetros céticos. Como método de investigação, os acadêmicos procediam pela argumentação sobre ambas as partes, ou seja, sustentando que duas ou mais teses contraditórias são igualmente fortes ou fracas. As consequências de tais posturas são a suspensão de nossos pronunciamentos sobre a realidade objetiva e a necessidade de se conceber uma nova forma de decidir por aquilo que aceitamos ou não, já que não se pode ter certeza no sentido tradicional, o dogmático. Carneades claramente introduz raciocínios nos julgamentos. Quero dizer, ele ativamente, escolhe. Não é que nem a proposta pirrônica de deixar uma ficção brotar ali, como motivo de ação a partir da equipolência e da suspensão, Vou voltar aqui para retomar. Carneades claramente introduz raciocínios nos julgamentos, mas de um tipo não dogmático, possibilitando por sua distinção entre os tipos de assentimento. Este cético acadêmico retoma a tarefa de responder à crítica da apraxia, mantendo afastado o assentimento dogmático. Tanto Sexto Empírico quanto Cícero atribuem a Carneades a expansão da crítica cética através da continuidade dada ao desenvolvimento da argumentação de Arcesilau. O relato da interpretação feita por Clitômaco, discípulo de Carneades, acerca do pensamento deste mesmo filósofo, constitui talvez o ponto central do texto de Cícero, os acadêmicos. Aqui também está contido um ceticismo radical e não um dogmatismo negativo, conforme a acusação de Sexto Empírico no início das hipotiposes pirrônicas. O argumento de Carneades consiste em distinguir, primeiramente, os tipos de impressões e, em seguida, os tipos de assentimento. Aí eu cito aqui, a partir dos acadêmicos, o que é atribuído ao Carneades. A posição de Carneades é a de que há duas categorias de impressões. A primeira, subdividida pelo princípio de que algumas impressões são apreensíveis e outras não são. A segunda, sob o princípio de que algumas impressões são persuasivas e outras não são. Aí uma outra citação de outra parte dos acadêmicos também, do Carneades. O sábio suspende o assentimento em dois sentidos. Em um sentido, quando significa que ele não assentirá a nada mesmo. Em outro sentido, quando significa que ele evitará dar respostas mostrando que ele aprova ou desaprova algo, de maneira que ele não dirá nem sim, nem não para coisa alguma. O fim da citação. Os argumentos dos céticos acadêmicos contra a apreensão com base na percepção, seja sensorial ou mental, e contra a racionalidade, sustentam a inapreensibilidade das impressões, mas não devem ser dirigidos contra a segunda categoria de impressões. Isto se dá porque muitas percepções parecem merecer nova aprovação, contanto que não esqueçamos que podem surgir falsas impressões com aparências de verdadeiras. Estas impressões confiáveis, mas não assertivamente determinadas como verdadeiras, são as impressões persuasivas, que são verossimilhantes, mas não recebem nosso assentimento nem são apreendidas. O sábio cético deve se guiar pelas impressões persuasivas, suspendendo seu assentimento no primeiro sentido, mas mantendo-o no segundo, tornando-se capaz de agir, porém incapaz de determinar a veracidade de suas impressões. Carneades apresenta aqui a distinção entre assentimento e aceitação ou aprovação. No assentimento, aderimos a uma impressão por acreditarmos encontrar nela alguma marca distintiva da verdade. É o tipo de adesão dogmática que os céticos combatem. Na aprovação ou aceitação,
aderimos a uma impressão mesmo sem ter certeza sobre a sua objetividade, com base em elementos que a distinguem como confiável, apesar de não atestadamente verdadeira, e no seu efeito sobre nós. O que caracteriza as impressões persuasivas torna-se uma questão. Cícero é econômico acerca disso. Em Acadêmica, o livro 2, né, o Lúculos, 110, o parágrafo, Cícero indica que a prática e a experiência ajudam a sustentar nossa aceitação das impressões. Aí, no mesmo segundo livro dos Acadêmica, mas parágrafo 104, Cícero afirma que as impressões persuasivas são aquelas que nos incitam à ação e não são impedidas por nada. Nem todas as impressões com estas características, no entanto, recebem nossa aprovação. Contanto que mantenhamos nossa suspensão e que nosso assentimento seja do tipo fraco, a aceitação ou aprovação, no caso, né, podemos utilizar essas impressões com base para a nossa ação e até como resposta para os questionamentos feitos pela argumentação cética. Fica patente que Carneades concebe as impressões persuasivas como critério de ação e de verdade num sentido de aprovação. Esse último ponto também é aceito por Sexto Empírico. No entanto, sua exposição fornece elementos esclarecedores complementares à exposição de Cícero. Nas Hipotiposes, né, primeiro livro, parágrafos 229 e 230, e no Adversos Matemáticos, livro 7, parágrafo 166 e 188, o critério de Carneades é dividido em 3. Primeiro, impressões persuasivas. Segundo, impressões persuasivas e não controversas. Terceiro, impressões persuasivas, não controversas e analisadas detalhadamente. Vejamos como o Sexto define essas características. Aí eu cito o Sexto. No caso de que não é controversa, o requisito é apenas que nenhuma das aparências no conjunto deve nos desviar, se tornando falsa, mas que todas elas devem parecer e ser verdadeiras e não serem inconvincentes. Mas no caso do conjunto associado às impressões exploradas completamente, nós escrutinamos cuidadosamente cada uma das aparências no conjunto, que é o tipo de coisa que acontece em assembleias. Fim da citação. Percebe-se a abertura de Carneades para a tentativa de julgamentos, mesmo que se conceba a todo tempo como eles podem falhar. Consta aqui até mesmo o tipo de julgamento comum ao qual Sexto por aderir quando afirma que o cético se guia pelos costumes e pelas... Consta aqui até mesmo o tipo de julgamento comum ao qual o Sexto diz aderir quando afirma que o cético se guia pelos costumes e pelas observâncias diárias. É curioso que Sexto tenha se oposto, no parágrafo 230 do primeiro livro das Hipotiposes, ao tipo de adesão a uma impressão que Carneades utiliza. Nesta passagem, afirma-se que os pirrônicos e os acadêmicos se diferenciam pelo fato de aqueles acompanharem as aparências sem inclinação ou aderência, enquanto estes, mais especificamente Carneades e Clitômaco, acompanham as impressões tendo um forte desejo e uma forte inclinação. Tal avaliação nos parece deslocada em relação à apresentação que Cícero faz de Carneades, pois se tal desejo e inclinação partem, sim, de uma atividade racional e deliberada, não carregam consigo, entretanto, a adesão no sentido forte e dogmático. A Gisela Stryker, por exemplo, aponta que o acompanhar dos pirrônicos corresponde ao aprovar, também não dogmático, dos acadêmicos. Assim, mesmo que os pirrônicos consigam um critério de maneira passiva, o fenômeno e os acadêmicos
consigam um critério de modo ativo, o plausível, ambos aderem ao seu critério de modo não dogmático, sem considerá-lo absolutamente verdadeiro, sustentando uma crença no sentido fraco do termo. Isso parece nos fornecer mais um motivo de aproximação entre pirrônicos e acadêmicos, além daquele obtido através do tipo de argumentação utilizado por ambos, aquela que defende todos os lados conflitantes de uma discussão como igualmente fortes ou fracos com vistas à suspensão dos juízos, apesar de os pirrônicos o fazerem com intenções terapêuticas e os acadêmicos o fazerem com o intuito de manter os seus juízos livres das imposições das autoridades enquanto buscam conhecer algo. Desta forma, guardadas as diferenças apontadas, acreditamos poder delinear um entendimento geral do ceticismo antigo através da comum concepção entre pirrônicos e acadêmicos de uma atividade intelectual que busca estabelecer o conflito teórico insolúvel, ao qual segue-se a suspensão dos juízos acerca da verdade investigada e a consequente necessidade da adesão a um critério de verdade que não se impõe como absoluto, necessário e nem universal. Sanches se refere poucas vezes à nossa restrição no estudo dos acidentes, o que nos levaria ao desenvolvimento do seu probabilismo. Em uma passagem de Que Nada Se Sabe, afirma que os acidentes são percebidos, mas sobre suas razões, assim como as das outras coisas, nada se sabe. No entanto, os aristotélicos recorrem à distinção entre o que acontece por acidente e o que acontece por estar inscrito na essência de algo. Tal descrição é classificada por Sanches como coisas prováveis e não certas. Sanches promete voltar ao assunto. Noutra passagem, agora acerca da variação entre nossas percepções sensoriais visuais, devido à veiculação das imagens em diferentes meios, tais quais o ar, a água e o vidro, Sanches diz que, aí eu cito, apenas se podem fazer conjecturas de que falaremos no Examen Rerum. Fim da citação aqui. Desta vez, é a sua própria posição que Sanches atribui o caráter incerto, apesar de sua aceitação dele. Aqui não é utilizado o termo probabilidade ou termos etimologicamente familiares, mas conjectura é um termo que está de alguma forma semanticamente próximo à probabilidade, na medida em que alude a um julgamento aproximado, não corroborado por algum critério infalível. Posteriormente, Sanches explica que os sentidos, apesar de pouco apurados e confiáveis, são nossa mais segura fonte de conhecimento se comparados com a razão, estando esta duplamente condicionada por aqueles, pois neles deve-se fiar para julgar e, no entanto, não pode investigá-los amplamente para indicar os motivos destes. Tal quadro condiciona a razão, desta vez, a exercer sua função de julgar através de, aí eu cito, probabilidades, e isto indefinidamente. Nenhuma conclusão, dúvidas constantes. Fim da citação. Isso é o Sanches também. Vimos então Sanches assinalar a probabilidade tanto aos discursos de seus adversários quanto ao nosso uso dos sentidos e da razão. Anteriormente, quando comentávamos o uso da expressão parece-me, vimos Sanches atribuir essa incerteza na aceitação de sua própria abordagem. Porém, tal teoria não é desenvolvida detidamente no Que Nada Se Sabe, além destas referências, e dá menção ao uso cuidadoso da razão e da sensibilidade. Assim, acreditamos poder atribuir a Sanches a posição de cético mitigado, que não supera o ceticismo e ainda assim tenta se orientar com posições incertas, as quais aceita sem, contudo, sustentá-las como verdadeiras. Seu processo de análise pela experiência e pela razão, que não é desenvolvido no Que Nada Se Sabe, aproxima-se, assim nos parece, da análise das probabilidades e da impressão, tal qual proposta por Carneades,
na medida em que aspectos sensíveis e racionais são considerados na comparação entre as impressões quando se busca induzir motivos para que sejam gradualmente mais plausíveis. Novamente lembramos, no entanto, que o probabilismo de Sanches, devido ao recurso sanchesiano à experiência e ao juízo como ferramentas de ponderação para se alcançar um conhecimento declaradamente incapacitado de acessar a natureza das coisas, pode vir tanto de sua formação médica, que passou pelo galenismo, o qual também aceita probabilidades ao invés de conhecimentos necessários e universais, quanto pode vir de um contato com a doutrina acadêmica de Carneades. Aqui, porém, tentamos nos ater às fontes propriamente filosóficas de Sanches. Semelhantemente a David Sedgwick, não definimos o ceticismo como um simples conjunto das expressões de dúvida e ignorância difundidas pelos filósofos gregos em geral, mas sim como um movimento filosófico que intitula a si mesmo como cético e se estende por cerca de 5 séculos, desde Pirro e Arcesilau, no início do período helenístico, até Sexto Empírico. Sexto Empírico convencionalmente localizado no final do segundo século da era cristã. Como mostramos acima, nesse movimento, apesar de características específicas, há uma linha constante que envolve um método de investigação que contrapõe razões a todos os discursos sobre a verdade para criar incapacidade de decisão e, a partir desse terreno, buscar um critério não dogmático. Sanches parece ter seguido esses passos através de um caminho próximo ao de Carneades, por se afirmar um investigador da verdade e não dos louros da glória, como Cícero diz sobre os acadêmicos, assim como por se utilizar o codinome de Carneades na carta a Cristóvão Clávio e, sobretudo, pelo conhecimento mitigado que propõe frente à intransponíbilidade da dúvida. Aí aqui eu fecho a apresentação. Um resumão geral era que a gente tem elementos no que nada se sabe e na carta que casam muito fortemente com os acadêmica para botar o Sanches nessa posição de cético mitigado que o Popkin, por exemplo, não deu para ele, né? E é isso.